Então, pessoal, o que eu gostaria realmente aqui é que a gente abrisse um espaço. Então, estou abrindo as portas de casa, né, do meu escritório aqui, para você, principalmente que é treinadora, né, ou treinador, que é fato, né, a gente tem muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas ainda sobre como conduzir o programa de treinamento, seja para uma pessoa, seja para uma equipe, mas não é fácil quando você tenta integrar todos os conteúdos, tudo aquilo que vai ser trabalhado, todos aqueles objetivos, numa única sessão, né? Claro que num único dia de treino a gente não vai contemplar todos os objetivos, mas pensando, então eu vou fazer o inverso da forma como eu aprendi, da forma como se preconiza que saio do macro ciclo, do objetivo geral, do grande para chegar na sessão de treino. Eu acho que pelo que eu tenho como experiência, pelas discussões, a gente acaba ficando muito no mundo filosófico, daquela coisa mais mega, né, de um tamanho assim muito amplo e pouco concreto, para daí quando a gente chega para discutir a sessão de treino, a gente acaba meio que já sem muita energia e acaba perdendo um pouco do foco. Então, eu queria, primeiramente, discutir com vocês aqui sobre como montar uma sessão de treino, qual é a lógica por trás do trabalho, né, de uma forma bem ainda superficial. Se eu faço um treino físico, depois eu faço um treino técnico, depois eu vou para um trabalho tático, onde eu incluo um trabalho preventivo, um trabalho regenerativo, se eu tenho uma equipe ou atletas que precisam de um aumento do gasto energético, então, em que momento do meu treino, né, da minha sessão de treino, eu devo incluir isso, né? Ou então eu tenho pouco espaço de tempo, de quadra, enfim, de campo para fazer o meu treinamento, o que eu devo priorizar naquele momento que eu tenho ali o espaço livre para utilizar, para depois, quando eu não tenho esse espaço, eu tenho que adaptar o meu trabalho, mas ainda assim eu tenho que seguir com os meus propósitos, os meus objetivos, tá? Então, sejam bem-vindos, meu primo aí, Rômulo, saudade de você, Rômulo. Pessoal, vocês que estão aí, fiquem à vontade, e eu gostaria muito, muito mesmo, como eu falei, mais uma vez repito aqui, estou abrindo as portas de casa para que vocês se sintam à vontade. E não, a gente sempre hesita na hora de escrever, né, falar alguma coisa, se quiser participar aqui, fiquem à vontade, a gente sempre fica com receio de falar, pô, tem mais 5, 6 pessoas também assistindo, e se eu colocar um comentário, uma dúvida que talvez seja meio boba, enfim, esquece isso, na boa, eu sou um cara totalmente tranquilo, porque não existe nada óbvio, né? A gente fica com muito receio de falar, se eu perguntar algo vai ser bobo, porque é óbvio que o treino de força tem que vir antes do treino aeróbio, né? Então, se eu perguntar algo mais particular da minha condição, pô, não esquenta a cabeça, e eu gostaria mesmo, eu estou aqui, né, olhando tranquilamente para as mensagens, então eu gostaria muito que vocês interagissem, porque de nada adianta eu ficar falando da teoria, da minha prática, da minha experiência, e não existir uma interação para que eu entenda realmente qual é a possível necessidade de vocês que estão me assistindo dentro da sua rotina de treinamento. Que às vezes, para mim, é muito fácil, né? Eu montar um planejamento ou pensar na sessão de treino aqui na Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, porque eu tenho espaço, material, estrutura, verba, enfim, tem todo mundo, tem 6 médicos à disposição, tem treinador, tem tudo aqui. Então é muito fácil, né? Se eu cometer algum equívoco aqui é porque faltou muita concentração, muito foco, né? Porque as coisas estão muito fáceis de serem executadas. Mas, numa condição que é a que eu vivia nos clubes, eu tenho certeza que vocês que estão aí me assistindo agora também vivem, não é tão simples assim, né? A gente não tem horário para treinar, né, à vontade, a gente não tem uma estrutura de equipamentos, enfim, que traga. Então, o André Rimoli, meu grande amigo André Rimoli, fez uma pergunta, né? A partir do número de sessões semanais, mensais, pode ser o início de um planejamento? Sim, né, André? Eu acredito que a gente, né, bom, André, você também, a gente, né, viveu junto aí no basquete e a gente sempre pensa no macro, né? E eu estou mudando um pouco esse meu conceito
não, vamos para o macro, pensa no... Então, o macro, mais ou menos, ele está muito já né, intrínseco na cabeça do treinador, dentro daquela logística dele, do quais objetivos, competições, enfim. Mas eu acho que uma coisa que falta ainda, que a gente precisa ter muito concreto, é realmente quantas sessões nós temos, né, na semana, para saber quantas sessões teremos no mês, mas dentro ainda dessa questão mais micro, né, o que eu vou trabalhar nessa sessão, para daí sim eu pensar, né, tudo bem, eu tenho 5 sessões semanais, que é a maioria dos clubes, né, acaba treinando 5 vezes por semana, então você soma aí, são 20 sessões por mês, mas os objetivos de cada sessão, às vezes eu tenho sessões técnicas que vão ser 16 sessões de treino técnico e somente 8 de treino físico. Então eu falo, pô, mas são 20 sessões, mas o que compreende essas 20 sessões? O que está inserido em cada uma delas para você realmente quantificar e aí sim pensar num planejamento maior para poder dosar, então, a questão de carga, resposta, né, de dose e resposta, daquelas adaptações que eu espero. Então, pode ser, sim, um início de um planejamento. Ainda mais agora, que a gente não tem ainda certeza das competições, então a gente tem que se pautar, né, realmente no número de sessões, no que eu posso, nas horas, né, na duração de cada treino, para daí, sim, eu pensar numa coisa um pouco mais longa. Então, eu acho que essa minha ideia agora de pensar na sessão de treino acaba sendo muito mais válida por conta da pandemia, porque tem clube que voltou, daí parou, volta para o presencial, fica híbrido, meio presencial, meio online, e isso é péssimo, né? Acho que, né, a Débora, a Solange, enfim, as meninas que estão aqui que eu conheço, tenho certeza que vocês, né, ou estão passando por isso, ou enfim, e é um momento muito ruim, né? A gente não consegue ter um planejamento, porque vira e mexe acontece alguma coisa. Então, eu acho que volta a frisar. Fiquem à vontade, eu sou muito de boa, né? A maioria que está aqui assistindo já conheço, já tive o prazer de presencialmente estar com vocês, então é muito na boa aqui esse bate-papo e eu gostaria realmente que vocês participassem ativamente, tá bom? Mais uma vez, não existe nada óbvio. Eu tenho quase que 20 anos de experiência com treinamento no esporte, e eu, né, também no lado acadêmico, com as minhas pesquisas, finalizando o doutorado, agora sempre com um olhar, com a pegada no esporte. É fato que, para mim, algumas coisas têm uma linha de raciocínio por conta desses 20 anos que me fazem tomar determinadas decisões, mas quem tem outras experiências, maior ou menor, ou completamente diferentes, vocês têm dentro da cabeça de vocês uma linha de raciocínio que para vocês também é muito precisa. Então não existe nada óbvio, né? Não há uma obviedade nas questões do treinamento, é muito mesmo de analisar e aí pontuar, né, e considerar aquilo que realmente deve ser realizado. Mas vamos lá, eu pensei nessa primeira live de chamar de parte 1, de dar um título para ela, de integração e interconexão dos conteúdos de treino, tá? Então, eu imagino que vocês, treinadores que estão me assistindo, e vocês, atletas também, que quando a gente vai trabalhar, né, a gente olha lá quantas horas eu tenho de treinamento da semana, mas também de cada sessão de treino, e aí sim, é como se fosse fazer um bolo, né? Então eu tenho lá né, que ingredientes que eu vou usar para fazer esse bolo. Mas fazer bolo, teoricamente, é simples. Existe uma sequência que já foi testadas várias vezes. O que vai mudar ali é a temperatura de um forno para o outro, um material, né? A qualidade de um produto que difere, mas a receita de bolo é a mesma. Coisa que aqui a gente não tem. No treinamento esportivo não existe receita de bolo. Não dá para copiar modelos de forma muito idênticas, porque a gente tem peças diferentes. Logo, a gente tem que considerar coisas, tem que considerar uma análise muito mais profunda e não simplista, tá? Mas vamos lá. A Flor, né, lá de São Caetano, me perguntou aqui. Na preparação física específica da GR, é interessante trabalhar na mesma sessão de treino a flexibilidade estática e dinâmica? Essa é uma boa pergunta, Flor. Excelente pergunta. A flexibilidade, né, em qualquer esporte, ela sofre um pouco, vamos dizer assim, né, na GR nem tanto, mas na maioria dos esportes ela sofre um pouco a questão de quando eu aplico, né, em que momento que eu vou colocar a flexibilidade, porque ela tem dois lados, né? Um lado que sim melhora a amplitude de movimento e faz com que o atleta reduza seu nível
né, a chance de se machucar, porque ela está com uma angulação de movimento maior, logo a chance dela ter um estiramento, enfim, não conseguir fazer o movimento da forma correta é menor, certo? Mas aí a flexibilidade tem um outro lado, que quando eu faço ela de forma muito intensa e muito duradoura, aquela flexibilidade realmente para mudanças mais estruturais ali da articulação, eu sei que ela está dentro de uma atividade neuromuscular, então tem o seu desgaste neural em fazer um treino de flexibilidade e também você acaba danificando tendões e músculos. Aí você fala, o que eu posso fazer depois de um treino de flexibilidade, um treino que foi bastante intenso? Será que cabe eu realizar um trabalho técnico de dificuldade corporal, enfim, que tenha uma exigência também da própria flexibilidade, exigências de saltos, né? Então, tudo vai depender realmente de como foi esse trabalho de flexibilidade. Então, até antes de entrar na discussão entre flexibilidade estática e dinâmica, eu acho que cabe muito, Flor, que você me perguntou, o que você faz antes, né? E geralmente, né, se faz quase nada, assim, né? Geralmente a flexibilidade já entra como um dos primeiros conteúdos da sessão de treino, mas o que vem depois tem que estar muito relacionado à duração que foi esse treino de flexibilidade. Se for um trabalho de flexibilidade dinâmica, né, é interessante ou te dá uma liberdade maior para trabalhar com outros conteúdos e não tanta preocupação em falar, pô, será que eu vou exagerar na dose se eu colocar um trabalho de salto, de dificuldade corporal, enfim, algo que exige ainda muito da articulação? Com a dinâmica, acredito que não. Com a flexibilidade estática, querendo ou não, ela é mais efetiva do que a dinâmica, né? Os estudos mostram, principalmente para a ginástica rítmica, realmente é fato que ela é mais eficiente do ponto de vista do ganho da amplitude articular, mas ela já entra num ponto em que, dependendo do número de séries e do quanto foi a duração do treino de flexibilidade, eu acredito que seja interessante que os outros conteúdos, ou seja, essa interconexão com os outros conteúdos do treino, que vamos imaginar que se tem ali mais 2 ou 3 horas de treino após essa sessão de flexibilidade, sejam conteúdos de intensidade moderada, que não exijam tanto da amplitude articular e muito menos ainda da força, da potência de salto. Então, por exemplo, treinar a série, ok, vai mais para uma via metabólica, você está treinando a série que, sim, tem movimentos que vão exigir amplitude, mas não de forma tão repetitiva se você for para um treino técnico de dificuldade corporal, enfim, que você vai exigir várias repetições do mesmo movimento. Mas trabalhar as duas na mesma sessão não tem nem prós nem contras, tá? Então, assim, você pode ter a questão do treino da flexibilidade estática e dinâmica na mesma sessão, como você pode ter sessões em que você vai focar mais na estática, sessões que você vai focar mais na dinâmica. Mas eu acho que a integração das duas é bacana, mas ela não deveria ser a predominância, não acho que ela deva estar presente na maior parte das sessões de flexibilidade, eu acho que deve ser uma ou outra, mas em algumas sessões vale a pena você fazer esse trabalho, né, combinando as metodologias, como também tem outras metodologias dentro da flexibilidade, que são ainda muito mais intensas, né, que é o FNP, lá, o facilitador neuroproprioceptivo, que ainda é mais intenso, que vai exigir muito mais de tendões e músculos, que também pode fazer parte de uma sessão com flexibilidade estática e essa metodologia mais agressiva, né, vamos dizer assim. Só que é igual o investimento, né? Se você quer investir na bolsa, você sabe que você tem chances de melhorar, de ganhar muito dinheiro, mas também a chance de você quebrar é também maior, ou seja, o risco é maior. Então, se você quer lançar mão de exercícios que te trarão aí um benefício a curto prazo mais rápido, vocês têm também que ter ciência de que o risco também é um pouco maior. Mas aí, acho que é tudo questão de dosar mesmo o número de séries e número de repetições ou tempo em que se fica na posição. Tá joia? Mas é isso aí, Flor. Valeu, espero ter te respondido. Me escreve aqui se ficou ainda alguma coisa em aberto, tá? Bárbara Urquiza, tudo bem, Bárbara? Legal você aqui também, né? Você sabe o carinho, amanhã tamo junto, tá bom?
A Mai também, que acho que é de Aracaju, né, Mai? Seja bem-vinda. Thelma, Thelminha, Ernesto, sejam bem-vindos, pessoal. Por favor, colaborem, fiquem à vontade aí. Estou à disposição. Só voltando agora que tem um pouquinho mais de gente, estou aqui à disposição para, gente, tirar dúvidas ou tentar chegar num raciocínio junto com vocês, igual foi agora com a Flor, né? Ela pode escrever aí. Fala, Saulão, tudo bem? Então, fiquem à vontade para escrever aqui, tá? Mas eu vou seguir um pouquinho o meu roteiro, só para eu dar uma ideia, e depois acho que até numa próxima live cabe a gente discutir um pouco. Fala, Marcão, tudo bem? Discutir um pouco a questão dessa interconexão, tá? E quando a gente vai montar uma sessão de treino, então eu imagino vocês, treinadores, né, que estão aqui, que devem ter aí pelo menos suas 2 ou 3 horas de quadra, ou 2 ou 3 horas online, por volta de 4 vezes na semana. E aí você tem que olhar a sessão de treino por vários pontos de vista, tá? Então, eu, como preparador físico, a primeira coisa que eu vou olhar quando eu olho um dia de treino, uma sessão de treinamento, é fato que é o olhar fisiológico. Então, eu preciso entender que a sessão que começa às 2 da tarde e termina às 6 da tarde, vamos imaginar assim, ela precisa ter uma sequência lógica do ponto de vista fisiológico. Que para quem é treinador, treinadora já específico da modalidade, né? Se tiver alguém que é do futebol, do basquete, você é treinador técnico mesmo, é claro que fisiologia não faz parte do seu dia a dia e por isso que o preparador físico ou o fisiologista tem que ser um parceiro aí da sua comissão técnica. Mas esse olhar fisiológico ele é muito bacana, é muito bacana. Porque aí, assim, eu desprezo um pouco a questão da técnica, da tática, né, a questão da especificidade da modalidade, e eu vou olhar para como a célula muscular desses atletas vão se comportar, vamos dizer assim, ao longo dessas 4 horas de treino. Vamos lá tentar ser um pouco mais concreto. Eu tenho um trabalho preventivo, tá? Trabalho preventivo, que acho que todo mundo hoje faz. Então, trabalho preventivo de lesões, então algumas ativações, mobilidade, você vai trabalhar nessa sessão de treino. Nessa sessão de treino, também você tem uma parte de trabalho de flexibilidade, né? Pensando na GR, aí a gente tem um trabalho de flexibilidade de 20 minutos. Você também quer treinar dificuldades corporais, né? Dificuldades técnicas com os aparelhos. Você tem também pequenas partes da série, né? Para treinar. Então, beleza, eu tenho em 4 horas trabalhar preventivo, flexibilidade, exercícios técnicos isolados e a coreografia, ou seja, partes da série, né, dentro de um contexto, para essas 4 horas. Então, eu posso enxergar isso com um futebol, que é preventivo, um trabalho de alongamento, se eu achar, ou mobilidade, que é mais interessante para o futebol. Posso entender também um trabalho técnico com bola, né, um físico técnico, e depois um jogo, um meio campo ali, um jogo mais com uma perspectiva mais tática, um número reduzido de jogadores. Pode ser a mesma visão, por isso que eu falo que não importa a modalidade, porque a visão é um olhar fisiológico. Então, o que a gente enxerga e entende como um olhar fisiológico para a sessão de treino? É que a sua sessão de treinamento, quando você for elaborar, você pense no seguinte: será que os exercícios que eu vou utilizar para cada conteúdo, eu vou utilizar dentro de uma dinâmica em que eu faço primeiro trabalhos que exigem um pouco mais de concentração, que vão exigir um pouco mais de aspectos cognitivos, ou os exercícios que eu vou utilizar, eles têm uma duração um pouco maior, de 30, 40 segundos, de forma mais contínua, e esse trabalho tem uma intensidade de moderada a vigorosa. Então, imaginando que eu vou fazer um trabalho técnico com muitas repetições, então isso é importante eu analisar. Então, prestem bem atenção. Qual é a demanda, o que esse exercício, esse conteúdo vai exigir? Então, a primeira pergunta que vocês têm que fazer na hora de montar a sessão de treino é: parte de trabalho preventivo. Ok, preventivo, a exigência metabólica é baixíssima.
eu preciso estar bem, né, com meus atletas, as minhas atletas têm que estar concentradas para fazer um movimento muito perfeito, mas eu sei que o trabalho tem uma baixa demanda metabólica, não tem elevação de frequência cardíaca e são movimentos bem localizados, um trabalho de ativação, de prevenção. Então, se eles são exercícios, mas dependem de uma capacidade cognitiva, de uma capacidade de prontidão ali, 100%. Né? Eu não posso fazer isso com um atleta ofegante. Então, sempre o trabalho preventivo de mobilidade, ele vem antes. Ele vem como primeiro. Aí você pensa que assim, pô, só tenho, e para ginástica rítmica, eu sei, 4 horas de treino é muito pouco, né? Diante de tudo que se tem para trabalhar, é muito pouco. Então, às vezes, o treino preventivo, ele já pode entrar como parte, né, do seu aquecimento. Então, você pode elaborar exercícios que vão ativar, né, no caso da prevenção, sempre são exercícios de prevenção, de ativação. Você coloca isso no início da sua série, da sua sessão de treino, e isso já te, né, faz com que os seus atletas já saiam daquela inércia estática e já tenham uma certa elevação das suas questões fisiológicas para aquecer o corpo de uma próxima atividade. Então, você ganha, quando você faz um trabalho preventivo, por dois lados. Primeiro, pelo trabalho preventivo em si, pela ativação, e segundo, pelo próprio aquecimento do corpo para o próximo exercício, ao invés de você pensar em fazer mais um aquecimento ainda pensando no treino. Você já usa exercícios que estarão ali presentes no seu preventivo, ok? Beleza. Aí, estando já com pré-aquecimento, você pode ir para uma sessão de flexibilidade, ainda mais se você usou exercícios para o ombro, né, de ativação do ombro, do quadril, do joelho, do tornozelo, você já pode ir para uma sessão de flexibilidade, que aí vem o ponto. Se eu vou fazer uma sessão de 20 minutos, como a Flor colocou, vou fazer a sessão estática, com vários exercícios, um único exercício por posição. Eu enxergo isso como um trabalho, né, bom de flexibilidade, mas ainda de carga baixa. Então, eu não me preocupo com o que vem depois. Agora, se não, vou fazer um trabalho de 40 minutos, de 4 séries de 1 minuto por posição, com aquele alongamento ativo, né? A treinadora ou a parceira forçando muito, aí eu me preocupo com o próximo conteúdo que eu vou trabalhar. Se é só 20 minutos, se são só 20 minutos, com um trabalho de um exercício por posição, 30, 40 segundos, eu posso garantir para vocês, com segurança, de que, ok, é mais um conteúdo que vocês colocaram no seu treino, na sua sessão, mas não é para se preocupar com o que vem depois. Qualquer conteúdo que você queira, né, aplicar depois, pode ser bem aplicado, que não tem uma interferência negativa para esse exercício. Mas aí você vai para um trabalho técnico. Então, vamos imaginar que já é ali, já se passou 1 hora de treino. Aí você vai para sua segunda hora de treino e você quer trabalhar, então, bastante exercícios técnicos. Isso, no futebol, na GR, no basquete, enfim. Aí vem o ponto que vocês, treinadores e treinadoras, precisam ter bastante bom senso, que é, qual é a dinâmica desse treino? Eu tenho várias meninas, então uma menina executa, 2, 3 olham, e aí elas ficam rodiziando entre elas, então eu já sei que para uma execução serão 3 de descanso, então eu sei que a intensidade aí já vai ser mais baixa, logo é possível então fazer vários exercícios e durar por volta de 1 hora, que eu sei que a intensidade ainda está na média, mas não, eu dou um treino para uma menina, eu dou treino para um atleta de basquete e eu não dou tanto descanso assim. É um trabalho técnico que eu vou insistir muito para que esse atleta tenha pouco tempo de descanso e faça o máximo de séries e repetições daquele mesmo gesto. Quando você opta por esse tipo de treino, aí a preocupação com os conteúdos que aparecerão depois dessa parte da sessão de treino aumenta. Então, você não dá para você aceitar. Fernando, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Fica à vontade, pode perguntar. Então, não adianta. Aí você precisa ter bom senso para saber o que você vai fazer depois, porque esse treino técnico, voltando para o olhar fisiológico, ele já entra numa via glicolítica, num trabalho que tem uma certa demanda metabólica.
E quando eu tenho uma certa demanda metabólica, para quem é das antigas como eu, que, né, entende da acidose, né, da presença do lactato, enfim, da hiperventilação do atleta, aí você sabe que você precisa dar um descanso após essa atividade. E você precisa avaliar muito bem. Se for um atleta muito jovem, atleta de iniciação, talvez o que você vai fazer depois tem que ser muito leve, com baixa exigência cognitiva e coordenativa. Porque um atleta que entra numa condição dessa, de fazer um trabalho de fadiga, que muita repetição, 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 e você percebe que a qualidade vai caindo, o cansaço vai aumentando, praticamente a sua sessão de treino, pensando em aprendizagem, em perfeição coreográfica, em perfeição da técnica de um chute, de um arremesso, já não existe mais. Mas aí fala, pô, João, acabou o treino, treinei 2 horas, tem mais 2 de quadra, acabou? Não. Aí que vem, então, outros conteúdos que não necessariamente você dependa de aspecto cognitivo, como um trabalho, no caso do treino físico, de core training, de fortalecimento, exercícios funcionais, né? Ou você dar até um certo descanso e aí você realizar um trabalho de baixa intensidade com bastante descanso para para reproduzir ali a série ou reproduzir um aspecto tático no basquete, enfim, mas esquece exigência da questão técnica. Esquece cobrar perfeição de movimento, porque você, ainda mais quando a sua atleta ou o seu atleta é jovem, ali 10, 11, 12 anos. Nessa idade mais jovem, o metabolismo, né, principalmente se você entra numa via mais metabólica mesmo, né, de ficar ofegante, de perceber que o movimento se perdeu, quanto mais jovem for o atleta, mais lenta é a capacidade dele regenerar e remover esse lactato e a acidose produzida. Então, pô, João, não posso fazer isso? Deve fazer isso, mas você vai fazer como um último conteúdo da sessão. Deu para entender? Então, você inverte. Então, se quer treinar série, quer fazer um trabalho técnico de aprendizagem, coloca no meio da sessão de treino e, no fim, você usa esse técnico de reprodução de movimentos que certamente já vai levar para um cansaço e aí finaliza a sessão de treino com uma parte metabólica, desculpa, com uma parte de core training, ou talvez se você não fez a flexibilidade, faz a flexibilidade de forma passiva, mas sem forçar tanto, um treino mais leve. Então, são formas de adequar uma sessão de treino dentro desse perfil que eu estou falando, tá? Fernando Runner, muito obrigado, cara. Valeu pelo elogio, tá? Bem-vinda, Vanessa, bem-vinda, Jane. Pessoal, Pri, né? Vão entrando aí, espero. Faz tanto tempo que eu não faço live que eu já nem lembro mais se é só clicar no final e gravar que fica disponível. Acredito que ainda seja assim, né? Mas esse foi o olhar fisiológico da sessão de treino, né? Até o Filipão, jogador de basquete lá na França, estava aqui. Não sei se você está aí, Filipão, depois dá um oi. A gente, né, trabalha junto e ele tem a equipe dele, tem o preparador físico dele, tem o treinamento dele, mas ainda assim a gente tenta colocar, e todo dia a gente se fala, para saber onde encaixar um trabalho de levantamento de peso olímpico, ou um trabalho de força, de RML, ou exercícios de drills, ou um trabalho metabólico, ou um trabalho só de core training. Então, tem um trabalho que a gente faz, e aí tem que ser diário, né? Não dá para eu fazer uma programação para ele de uma semana, e daqui uma semana eu volto a falar com ele. Eu tenho que falar com ele todo dia. Falar, o preparador físico hoje levou a gente a fazer crossfit, depois mandou a gente correr na quadra que nem maluco. Faça o treino de força máxima que você tinha prescrito? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque força máxima é dependente de aspectos neuromusculares, ou seja, de uma capacidade de recrutar fibras musculares. E se eu estou com cansaço, já apresentei fadiga, já entrei numa via aeróbia, anaeróbia por muito tempo, esquece. Deixa para o próximo dia. Você não vai conseguir fazer algo com qualidade para esse dia de treinamento, tá?
Só que tem um olhar pedagógico também. Então, eu falei assim, numa visão muito mais de preparador físico, né? Que enxerga a fisiologia o tempo inteiro em tudo aquilo que é colocado numa sessão de treino. Mas tem também o olhar pedagógico, que é o olhar de quantos treinadores eu tenho, como que eu vou conseguir corrigir esse atleta, né? Então, passei um exercício novo, passei um novo movimento na minha coreografia. Então, pelo olhar pedagógico da sessão de treino, né? Ou se tem algum treinador de corredor de rua aqui, você quer que ele melhore a técnica de corrida dele, então você vai pelo olhar pedagógico, nem tanto fisiológico. Então você vai muito na correção, você vai muito nos ajustes, e aí você tem um olhar muito mais pedagógico para montar as sessões de treinamento. E isso é algo muito importante também. E a outra, que eu acho que é fundamental para vocês que estão trabalhando com equipes, seja lá de qual modalidade, ou da própria GR, é a questão logística, né? Você fala, pô, legal, muito bonito esse discurso do olhar fisiológico, muito bonito esse discurso do olhar pedagógico, só que eu treino 3 vezes por semana, só 3 horas cada sessão de treino. E aí você me fala que se eu treinar a série logo no início do treinamento, que eu preciso que minhas atletas memorizem e reproduzam cada vez mais, né, a série de uma forma perfeita, se eu ficar levando em consideração que eu só posso treinar a série na última hora do treino, eu nunca vou conseguir que essas meninas façam uma apresentação decente, porque eu sempre deixo para o final, porque fisiologicamente é mais indicado que a série seja treinada para o final, jogada lá para o final. Mas não, se eu só tenho 3 horas de quadra, 3 vezes por semana, é fato que eu vou usar em alguma das sessões, praticamente só vou treinar a série, reproduzir várias vezes, com as meninas entrando em fundo de fadiga, dou um pouquinho de água, recupero e volto a mandar brasa na série. Não tem jeito, é reprodução, reprodução, reprodução. Ah, mas aí eu consigo ter meia horinha, né, 30 minutos ali após o uso da quadra, porque entra uma outra categoria, ou entra a galera do futsal, enfim, sei lá, cada um tem a sua realidade. Aí eu consigo fazer um trabalho de fortalecimento no fora ali da quadra, 20 minutos, exercício de fortalecimento, mesmo com as minhas meninas cansadas, mas eu já estou habituando e faço um trabalho de condicionamento das minhas atletas para essa realidade de sessão de treinamento. Então, o olhar logístico da sessão de treino, ele é muito importante também. Por isso que não adianta eu ficar aqui falando muitas coisas que é o que a ciência mostra, é o que a minha experiência trouxe aí de mais adequado, se vocês chegarem para mim e falar, João, eu tenho um corredor gigante que eu posso fazer milhões de coisas, mas a quadra mesmo do meu trabalho específico, eu só tenho 2 horas por dia. E eu não vou usar o horário de quadra para fazer exercício funcional, eu não vou usar o horário de quadra para fazer drills, core training, não, eu vou usar para fazer o trabalho com aparelhos. Mesma coisa quem é do futebol, quem é do basquete, fala, não vou usar o momento que eu tenho a quadra para arremessar, para usar um trabalho, fazer trabalho tático, eu não vou ficar fazendo core training nesse horário. Então, você vai fazer um trabalho antes ou depois desse horário de quadra, mesmo que fisiologicamente não seja ideal, mas é a sua realidade, e aí você tenta, então, o quê? Minimizar o impacto. Se você faz um treino muito forte da série ou partes da série que você reproduz muitas vezes e isso leva a um fundo de fadiga, você não vai, no final do treino, ainda colocar um trabalho de pliometria, de salto, como o Marcos colocou aqui perguntando, né, Marcos? Se na GR é interessante treinar potência e pliometria na caixa de areia. Eu vou dizer que para a categoria mais próxima da adulta, né, meninas que já passaram por um processo de trabalho básico, de pliometria, de aprendizagem do salto, até cabe isso para uma caixa de areia, mas somente numa pré-temporada, quando você está ali, né, numa condição bem distante da competição, Marcos. Porque isso é muito comum, eu me lembro no futebol, né, na Copa do Mundo de 2014, que o Brasil, né, tinha um preparador físico lá e ele levava os jogadores no meio da Copa do Mundo para a caixa de areia, para fazer arranque, né, acelerações, sprints na areia, saltos na areia, que é muito legal, né? Os estudos mostram que quando você está na areia, você tem uma exigência diferente de quando você está
no gramado ou na quadra, enfim, que te faz, né, produzir muito mais força. É fato que se eu corro na quadra, a minha aceleração no sprint na quadra é muito mais rápido que eu correndo na areia, mas a minha produção de força, né, para os primeiros passos, quando eu faço na areia, por ser instável, toda vez que eu toco o pé no chão, meu pé afunda, eu produzo muito mais força da minha cadeia posterior, principalmente. Então, para aumento da força geral, é fundamental, fantástico, muito legal. Mas quando eu estou num período já específico de treinamento, que eu quero, né, me aproximar o máximo possível da realidade da modalidade, do esporte, aí esquece. Quanto menos você fugir daquela condição específica da modalidade, melhor. Mas eu acho muito legal, gosto muito do trabalho na areia, né? Tanto para salto quanto para drills, né? Deslocamento lateral, aceleração, cinto de tração combinado com areia. Então, tudo isso é muito legal. Mas ele é um trabalho que não passa de meia hora, né? Você não vai passar ali mais do que 30 minutos fazendo exercícios na areia, porque aí você pode ter uma superdosagem, né? Passar do ponto, fazer muitas séries, muitas repetições, e aí achando, né, que está sendo efetivo, isso acaba não sendo tão, né, producente. E voltando à história que eu falei, por que eu citei o futebol, né? Que quando você faz trabalho na areia, a velocidade de aceleração do atleta diminui, ou seja, ele fica mais lento. E a gente não precisa pensar muito por que isso acontece, porque se na areia o meu movimento, meu padrão de movimento exige mais da minha força, eu estou exigindo menos da minha velocidade, entendeu? Então, para a pré-temporada, quando ainda estou pensando em dar uma base maior de força, é com certeza bem-vindo, tá joia? Então, essa pergunta, aproveitando que o Marcos colocou, né, de treinar na areia, pode ser um belo trabalho de força, de velocidade, dentro de uma questão. Se você trabalha num colégio ou num clube que tem a caixa de areia, vale a pena levar as suas meninas. Sugiro que leve, né, pelo menos não esqueçam de levar uma meia ou, se possível, de tênis, para não machucar o pé, apesar de que os pés das ginastas já são bastante judiados, mas vale a pena experimentar uma sessão na semana somente, depois coloca até duas, né, se couber aí na sua logística, na sua organização, mas isso é bem importante e é uma forma de variar o treino também, tá? Mas, se você se empolgar, e é isso que eu acho que é minha mensagem de hoje aqui, que eu acho que é a que eu gostaria mais que frisasse mesmo, é que quando vocês forem olhar para a montagem da sua sessão de treinamento, tá? Do dia de treino, seja ele de 2 horas, de 3, 4, ou às vezes até 6 horas, que vocês tentem buscar aspectos qualitativos da sua sessão de treino e olhar o que você pode, né, tirar dessa sessão de treino que esteja poluindo. Então, vamos pensar o que eu quero dizer com poluindo a sessão de treino. Quando você faz exercícios que acabam estendendo demais. Então, um exemplo, vamos fugir da ginástica para dar um exemplo importante. No tênis, o jogador de tênis, né? Ele depende do número de games, né? De set, enfim. Eu não sei quantas vezes um tenista faz o serviço, que é o saque, né? Sei lá, às vezes, vamos imaginar que o cara faça aí 100 serviços por partida. E como que ele faz isso? Qual que é a condição específica da modalidade que está dentro da lógica interna da modalidade? Ele, no máximo, faz 2 saques, né? Na sequência, 2 serviços, um na sequência do outro. E aí começa o rally, começa o jogo. Mas como que se treina, né? E aí é uma forma que quem olha do ponto de vista fisiológico e também do ponto de vista pedagógico, não faz sentido nenhum um atleta do tênis ter um carrinho de supermercado do lado dele com 100 bolas e ele sacar 100 vezes seguidas, porque isso não representa o jogo. Da mesma forma, um jogador de basquete que arremessa 100 lances livres seguidos. Isso não é a lógica interna do jogo. Ele sempre vai arremessar um lance livre numa condição em que ele recebeu a falta, em que ele estava correndo para fazer um lance e recebeu a falta, por isso ele vai para o lance livre. Coisa que num treino não faz sentido, a não ser que você esteja
querendo aperfeiçoar o gesto técnico, mas isso para uma categoria já de alto rendimento praticamente não existe aperfeiçoamento de gesto, né? O atleta ele já tem isso bem aperfeiçoado. Então é importante que vocês olhem a sessão de treino pelo número de vezes que vocês executam cada uma das ações. Atletas mais jovens, né? Atletas na iniciação, ali com 2, 3 anos de modalidade esportiva, seja ela qual for, quanto mais variado for o treino, mais interessante é para que o repertório motor dela se enriqueça. Então, ficar batendo muito numa única tecla, fazendo sempre muitas repetições e séries do mesmo gesto, não é interessante do ponto de vista do repertório motor, ou seja, existe uma pobreza do ponto de vista biomecânico. Do ponto de vista fisiológico, você vai levar a sua atleta a uma fadiga precoce, e isso leva a um prejuízo dos próximos exercícios. E aí, para pensar comigo, uma menina que repetiu 100 vezes o mesmo lançamento ou a mesma dificuldade corporal, não teve ainda mais uma menina muito jovem, que não teve variação do estímulo. Aqueles tendões e músculos que repetiram os mesmos movimentos, eles se cansaram, entraram em fadiga. E quando você vai para a série para reproduzir com a maior intensidade possível, com a maior perfeição possível, pode ser que aquele movimento ou aqueles músculos, né, não consigam executar da melhor maneira. E aí, a qualidade da série, da coreografia, tem grandes chances de não ser a melhor possível. E aí vira um ciclo, que ela erra, 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 e vocês tentam, claro, com a melhor das boas intenções, fazer com que ela consiga acertar, mas, no fundo, não é nem a capacidade cognitiva, nem o motivacional, não é nem o dia, não. É uma questão fisiológica. Então, por isso que é importante enxergar bem o seu treino. Na hora que você montar a sua sessão de treino, você olhar, vamos lá, eu vou trabalhar isso, 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 estão integrados dessa forma, o momento da água é esse, o momento de você, treinador, treinadora, falar bastante, com o intuito mesmo de dar uma informação, uma orientação, mas sabendo que a sua fala de 5 minutos está inserida na sua programação, que é aquele momento que você queria realmente que elas ficassem paradas por 5 minutos. Então, tudo isso tem que ser planejado, e não de uma forma aleatória, arbitrária. Ah, não estou achando que está legal, vou parar e ficar 10 minutos aqui falando, explicando, tal, 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 sendo que não era um momento oportuno, porque era um momento que elas estavam começando a aquecer, elas estavam começando a subir, para daí sim chegar num ponto ótimo de aquecimento, num ponto ótimo de execução de gestos, mas aí você, pum, quebrou para falar, para explicar, para corrigir e desaqueceu as atletas, aí você tenta voltar, e aí aquela qualidade, né, que estava o treino ali, ela já perdeu, tá? Tem aqui a Escola de Ginástica Roberta Padilha, tudo bem? Vou chamar de Roberta, imaginando que é você, tá, Roberta? Perguntando para mim se cabe a musculação no fortalecimento das ginastas. Roberta, depende muito da idade das suas meninas. Por exemplo, né, aqui a seleção brasileira da ginástica rítmica, a seleção de conjunto, as meninas são atletas profissionais adultas. Para elas, cabe muito bem um trabalho de musculação. Mas não é o trabalho de musculação do mundo fitness. Fica lá estendendo o joelhinho, flexionando o joelhinho na extensora e flexora, abdução, adução de joelho. Não. Trabalho de musculação para elas é agachamento, é terra, é afundo, é recuo. Alguns, né, LPO, né, levantamento de peso olímpico. Então, um trabalho que usa do maquinário barras, anilhas, mas para aquela menina que ainda não tem tanta coordenação, um baixo repertório motor, aí sim vale a pena um leg press, que eu não gosto muito, mas pode usar um leg press, porque ela não, né, está com a coluna doendo, então vá. Agora, para uma menina muito jovem, que eu não sei se é nesse sentido, Roberto, que você está me perguntando, eu não recomendo muito, sempre falo isso, né, para as treinadoras que estão comigo. Fala, João, vale a pena comprar maquinário de musculação, vale a pena levar essas meninas para musculação 12, 13 anos? Eu não acho que vale a pena, tá? Eu acho que é muito mais interessante você ter mini band,
bolas pesadas, aí, variações de bola de 2 a 5 quilos, que são aquelas Powerball. Você ter uma barra, mas só a barra, com no máximo anilhas de 2, 3, até 5 quilos. Mas antes de entrar, né, a utilizar esses meios da musculação, você tem muito que explorar só com o peso do corpo delas. E é o mais indicado, tá? E aí, algumas meninas que treinam comigo, que já estão completando 2 anos, aí sim, agora em 2021, né, depois que elas passaram por quase 2 anos de experiência só com mini band, peso do corpo, biometria livre, agora sim está valendo a pena a compra de alguns materiais. Mas, na minha opinião, e de muitos colegas preparadores físicos, maquinário como cadeira extensora, cadeira flexora, isso só vai trazer consequências, eu acho, negativas. Principalmente para a ginástica rítmica, né? Que a chance desses exercícios aumentarem a massa muscular da sua atleta, que talvez não seja isso que você esteja querendo, como também limitar um pouco o ganho da flexibilidade, que são exercícios monoarticulares, que fica ali paradinha, só trabalhando a questão muscular, também não é interessante, né? A gente pensa em exercícios multimodais, multifuncionais, multiarticulares, que são movimentos de agachar, levantar, padrão de empurrar, puxar, de rotacionar, enfim, são algo mais completo que qualquer atleta de ginástica consegue executar muito bem, desde que esteja bem orientado. Então, na minha opinião, musculação eu só trabalho realmente quando precisa reabilitar de alguma lesão. Então, aí é importante que o nível de força da atleta suba, e só fazendo agachamento com uma perna só não é suficiente, porque ela está com um déficit muito grande, ou ela já atingiu um patamar, como as meninas aqui da nossa seleção já atingiram um nível de que realmente elas precisam de uma sobrecarga externa que estimule o corpo delas a recrutar mais unidades motoras. E só fazer agachamentinho com o peso do corpo para elas já não é mais suficiente, tá? Então, espero ter respondido a sua pergunta, tá bom? Bom, a gente tem aqui mais 10 minutos. Eu vou deixar aberto para que, se alguém quiser participar e falar alguma coisa, ou eu estou aqui à disposição. Vou tentar ser, né, toda terça-feira, nesse horário das 8 horas aqui, a gente ter o nosso encontro. Vou colocar temas diferentes, mas a participação de vocês é a que enriquece. Eu falo bastante, então nem percebi que já se passaram aí 52 minutos, mas volto a reforçar, então, aqui. A sessão de treino, os conteúdos da sessão de treino que vocês vão montar precisam realmente de um olhar clínico, fisiológico, pedagógico e logístico, tá? Então, sempre pensem no, vamos dizer assim, de uma forma ainda bem superficial, mas já ajuda. Qual é o tempo do exercício? Quantas vezes eu vou repetir esse exercício? E qual é a recuperação que eu darei para esse exercício, tá? Então, se você perceber, vamos olhar, fazer uma análise clínica, né, da percepção das suas atletas. Se você passa um trabalho em que elas começam a entrar em hiperventilação, você percebe que elas estão começando a fadigar, né, a dar sinais de fadiga, é ótimo, isso tem que acontecer, mas esse método, esse exercício dentro dessa organização deve ser mais para o final, porque se ele aparecer logo no início do trabalho, as chances de você ter prejuízos, né, nos próximos conteúdos é grande, principalmente se a sua atleta ou se o seu atleta for muito jovem. Então, dentro de uma sequência mais lógica, eu penso primeiro naqueles conteúdos de aprendizagem no início, conteúdos de reprodução, de fixação, que aí é a parte técnica com descansos, e o final da sessão de treino é a reprodução com menor tempo de descanso, ou seja, reproduzo levando mesmo a fundo de fadiga a questão mesmo de entrar numa via mais metabólica, que é o último exercício do treino. Então, realmente, eu posso me dar o luxo e devo, né, dar o luxo de fazer isso.
Tem um exemplo no basquete bem bacana, de muitos anos atrás, né? Eu lembro de um preparador físico que tinha percebido isso. Que um treinador, né? Ele falou, não é possível que a gente comece o jogo ganhando muito bem, mas no segundo tempo a equipe cai, os jogadores não aguentam marcar, correr. E isso era nítido para todo mundo. A equipe era uma das melhores, mas perdia por condição física sempre no final do jogo. E aí, falou, meu, tem alguma coisa acontecendo então no treino, certo? E aí, o preparador físico foi chamado, fisiologia e tal, ele foi analisar o treino, passou lá um mês olhando o treino, e aí ele percebeu que não adiantava nada ter um trabalho físico de, vamos lá, fazer um trabalho de corrida na quadra, de levar os caras a um cansaço, um trabalho aeróbico, porque o treino físico, ele não é a parte principal do trabalho. Uma sessão de treino de 4 horas, você não vai fazer 3 horas de treino físico, você vai fazer 3, né? Você vai fazer 25% no máximo da sessão de treino é treino físico. O resto é tudo técnico, tático, coreografia, seja lá o que for, dentro de uma ótica fisiológica, mas são esses conteúdos que predominam. E o trabalho do treinador de basquete era fazer o trabalho tático, né? Então, para quem não conhece basquete, são 5 contra 5, e ao invés de deixar a dinâmica do jogo, né, ali presente no treino, ele fazia assim: um time atacava, o outro defendia, ele parava. Ó, você tem que ir para cá, você faz isso, faz isso, faz isso. 1 minuto e meio. Vai lá, atacou, foi para o outro lado, parou. Ó, você faz. E todo o treino dele era um treino muito mais o quê? Pelo olhar pedagógico. E os atletas foram perdendo o condicionamento físico, porque uma coisa é certa, não me lembro quem falou isso, né? Quais pessoas falaram isso, mas você joga do jeito que você treina. Qual era o jeito que os caras estavam treinando? Parado. Fazia uma passagem de meia quadra, parava. Mais meia passagem, parava, conversava, parava. Ou seja, a dinâmica do treino era completamente parada. E como que é o jogo? É o tempo inteiro, vai e volta, parou, vai e volta, vai e volta, vai e volta, enfim. Na mesma coisa na ginástica rítmica, né? Vocês que estão me assistindo aqui, tentem, não que isso seja errado, por favor. Isso é uma sessão de treino de caráter pedagógico, de caráter didático. Mas se você treina 5 vezes por semana, você não vai fazer 5 sessões de treino que sejam de caráter pedagógico. Você tem que ter uma sessão de treino de caráter fisiológico, de caráter condicionante. Então, você presta atenção, observa se você, no seu treino, não está parando demais, porque isso, no ponto de vista fisiológico, do condicionamento físico, isso é péssimo. Aí você corrige, 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 pega os 15 minutos finais e fala, agora vai lá, vamos rodar a série, cravar a série, vamos lá mandar bala, 15 minutos, quero que você faça aí 5 passagens da série. Na terceira passagem, sua atleta está morrendo, não aguenta fazer. E aí, por que ela está mal condicionada? Porque o treino, a maior parte do treino está sendo muito parado. Então, tentem olhar bem esse olhar, né, de uma forma bastante criteriosa do que vocês estão fazendo, tá? Pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço a participação de vocês. Para mim é um prazer enorme. Estou com muita saudade de fazer live, de olhar aqui as pessoas queridas, né, os amigos, pessoas que eu também não tenho tanta intimidade, mas fico muito feliz de ver vocês aqui. E espero vocês, então, nas próximas lives. Eu acho que toda terça-feira eu consigo garantir que estarei aqui. E contem comigo. Não precisa necessariamente estar aqui na live, mas manda um direct. Meu WhatsApp também está disponível para todo mundo. Quem quiser ali no link da bio, dá para falar diretamente comigo pelo WhatsApp. E eu vou estar aqui. Então, obrigado pelos elogios. Valeu, galera. Valeu, Paola. Fiquem à vontade, pessoal. Na próxima live, ó, vocês sabem que eu falo muita bobagem, tá? Então, já estou me segurando aqui, porque eu já ia falar muita bobagem. Então, aqui é um momento para a gente, né, já que a gente está aqui gratuitamente, todos nós, investindo nosso tempo, acho que precisa ser, no mínimo, descontraído e algo que faça sentido, né? Tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Jucimara, tudo bem? Legal, né? Estávamos aqui há poucos dias. Agradeço vocês e contem comigo e até terça que vem
para um tema ainda muito próximo do que a gente falou aqui, mas com outros insights. Tá joia? Treinadoras e treinadoras, super beijo, valeu e até terça que vem, então. Tchau, tchau.